Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Estenda suas mãos para cá, por favor. Pai, nós queremos te louvar pela vida do teu filho, porque o Senhor o traz a esta casa nesta noite. Pai, que o Senhor o use, ó Pai, para ministrar aos nossos corações. Nós estamos com corações abertos, ó Pai, para ouvir do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem para falar às nossas vidas. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai, antes de saudar seu povo, eu quero lhe pedir permissão para usar esse santuário, porque esse lugar não é meu, ele é do Senhor, ele foi preparado para ti. Peço a ti permissão para fazer uso da sua palavra, porque ela vem e sai do teu trono. E que nesse momento o Senhor possa colocar anjos na entrada e na saída desta igreja, rebatendo a astúcia e toda a cilada e todo o dardo inflamado do maligno. Aqui no altar, porque está escrito na sua palavra que os anjos do Senhor acampam em volta dos que o temem. E o fogo de Deus arde continuamente sobre o altar. E é daqui que ele tem que partir para a igreja, Pai. E aí no meio desse povo, eu não conheço as pessoas que aqui estão, mas o Senhor as conhece. O Senhor entra onde eu não entro, vai aonde eu não vou e traz a revelação daquilo que está oculto e escondido aos meus olhos. Amém. Querido, sem perca de demora, por favor, abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 2. Fico feliz também porque da outra vez minha princesa não pôde estar comigo, hoje ela está, minha esposa, Deus fez algo muito grande em nossa vida. Aleluias. Êxodo capítulo 2, verso 1 até o versículo 10. Foi-se um varão da casa de Levi e casou-se com uma das filhas de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca, calafetou com betume e pinche, e pondo nele o menino, lançou na correnteza do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que havia de acontecer. A filha de Faraó desceu com suas donzelas para lavar-se à beira do rio. E quando ela olhou, ela viu uma arca e enviou uma de suas criadas e ela o tomou. Abrindo, viu um menino e eis que o menino chorava muito. E ela se moveu de compaixão por ele. E disse: esse menino é um dos hebreus. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma hebreia para que sirva de ama e crie esta criança? A filha de Faraó disse: vai. E assim foi a moça e chamou a mãe do menino. Então disse-lhe a filha de Faraó: leva este menino, cria, eu te pagarei um bom salário. E ela tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela então devolveu a filha de Faraó, o qual o adotou, e passou a lhe chamar o seu nome de Moisés, porque das águas ele foi tirado. Queridos, o século 21, uma grande realidade para qualquer um de nós que aqui está agora, é que o alvo do inimigo chama-se família. O inimigo está investindo alto para destruir esse grande projeto de Deus. E nessa noite eu gostaria de falar um pouco sobre esse assunto, porque orando a Deus foi isso que Ele colocou no meu coração. E eu sei que a maior riqueza que eu e você temos é a nossa família. A gente pode perder tudo, mas a família é a prioridade sobre todas as coisas depois de Deus aqui na terra. E olhando para esse assunto,
eu quero um pouco voltar para que você entenda que o plano de Deus para com a família, ele começou muito antes desse fato ocorrer. Eu quero meditar com você aqui sobre isso. Lá no capítulo 12 do livro de Gênesis, Deus chama um moço. Ele vinha de uma família adâmica, uma família que pertencia aos descendentes de Adão. O seu pai era conhecido como Terá, morador de uma cidade chamada Ur dos Caldeus, fabricante e comerciante de imagens de escultura, e ele se chamava Terá. Mas o seu filho Abraão, ele era diferente. Ele não adotava a mesma maneira que o pai adotava de adorar aos deuses estranhos. E por algum motivo, a Bíblia, mas não relata, mas a história sim relata isso, que quando seu pai sai de casa, por algum motivo, ele adentra a sala que o pai armazenava as suas imagens, e ele as quebrou, deixando só o maior de pé. E a partir do momento que Abraão toma aquela atitude, o seu pai é atacado pelo povo, os moradores da cidade de Ur dos Caldeus, atacado verbalmente. E Terá é obrigado a se retirar daquela cidade e morar em Harã. E quando ele vai para Harã, ele perde a sua vida, ele morre. E Deus chama Abraão e diz: Abraão, sai do meio dessa terra, sai do meio da sua parentela, sai da casa do teu pai. Eu vou te engrandecer, farei de ti um grande homem, engrandecerei o teu nome. Mas tu irás para uma terra que eu, o Senhor, vou lhe mostrar, não aquela que você quer, mas aquela que Deus vai lhe mostrar. Seja uma bênção, porque aqueles que lhe abençoar, eu abençoo, mas aqueles que amaldiçoar a tua vida, eu também amaldiçoo. Abraão então obedece a Deus, sai da terra, sai da casa de seu pai, mas ele leva o seu sobrinho. Sobrinho é parente, querido. E lá na frente as coisas começam a ficar difíceis. E Abraão escuta e ouve falar que lá no Egito as coisas estão melhores. E Abraão decide descer para dentro do Egito, e ao chegar ao Egito, ele olha para sua esposa e percebe que ela era uma mulher muito bonita. E ele decide dizer a ela que ela então terá que dizer ao rei que ela é sua irmã e não a sua esposa. Existe um ditado aí fora que o mundano gosta de usar, igreja, que diz assim: o sol nasceu para todos. Mas o crente vive debaixo da palavra. Salmo 91, versículo 1 e 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Se o ímpio gosta de torrar debaixo do sol, fique lá. Eu sou crente, vou ficar debaixo da sombra e vou esperar o agir do meu Deus. E quando então agora o rei só toca, a Bíblia diz que ele só toca na mulher de Abraão, Deus fere o Egito. E naquele momento Abraão é praticamente expulso dali. E quando ele chega, o seu sobrinho então começa a dizer ao seu tio: olha, meu tio, os nossos pastores não conversam, os nossos pastores não se dão bem, não há pasto suficiente para as nossas ovelhas. E Abraão percebe que Deus está criando um problema para que ele tome uma decisão. E ele diz ao sobrinho: se tu for para a esquerda, eu vou para a direita, se tu for para a direita, eu irei para a esquerda. Mas não é bom que haja contenda entre nós dois, porque somos do mesmo sangue. Naquele momento, Ló escolhe as campinas do Jordão, mas Abraão fica com a parte montanhosa. E segundo a Bíblia, ele tinha mais de 80 anos, igreja. Tenta entender um homem de mais de 80 anos tendo que subir e descer montanhas. O que Deus faz que eu entenda aqui? É que o crente precisa ter obstáculos.
O crente precisa aprender a subir e a descer. O crente precisa aprender a passar por momentos fáceis e momentos difíceis. Mas o importante não é para onde você está indo, o importante é que Deus está com você aonde você está. E naquele momento Abraão então agora está passando por momentos críticos dentro dele. E ele começa a orar, dizendo que Deus havia enriquecido ele, mas ele não tinha a quem deixar as suas riquezas. E Deus então fala para ele sair para fora, olhar para os céus, contar as estrelas, e ele diz para Deus que não pode. E Deus diz: então assim será a tua descendência, Abraão. Eu vou abrir a mata da tua esposa e vou lhe dar um filho. E a mulher do lado de fora começa a sorrir, porque é difícil demais acreditar nos momentos de crise. É muito difícil, querido, porque quando Deus nos faz promessa, quando nós estamos bem é muito fácil, mas quando Deus fala conosco, quando estamos enfrentando problemas, é muito difícil. Ela chama Agar, uma serviçal que ela ganhou de presente de Faraó, e manda se deitar com Abraão. Abraão então se deita com ela, nasce Ismael, os anos se passam, e no capítulo 21, versículo 1 e 2 e 3 do livro de Gênesis está escrito: e Deus cumpriu aquilo que havia prometido a Abraão, deu-lhe um filho por nome de Isaque, no tempo determinado que o Senhor havia lhe falado. Talvez a gente não quer esperar o tempo de Deus, mas é necessário aguardar o momento e o tempo de Deus. Mas a palavra do Senhor diz que por algum motivo as crianças não se dão bem dentro de casa, porque isso é natural, um mais velho reliar com o mais jovem. E agora a esposa de Abraão pede para que Agar saia daquela casa. Abraão então fica incomodado, mas Deus fala com ele para ele ficar calmo, porque Deus estava no controle. Ele pega um adro de água, um cesto de pão e dá para Agar, e diz para ela ir embora da sua casa. Ele não deu uma chave de uma casa, ele não deu um endereço para ela dizendo: olha, vai, porque eu já providenciei alguém para cuidar de você. Querido, ele abriu a porta da tua casa e o que Agar viu foi o deserto. E a Bíblia diz que por um tempo a água durou, por um tempo o pão ainda durou, mas acabou-se o pão, acabou-se a água. Agar então agora desesperada deixa seu filho debaixo de uma árvore e sai para não ver o sofrimento. E um anjo brada no meio do deserto dizendo para Agar encher o seu cântaro, pegar o moço e levantar ele, porque Deus vai fazer dele uma grande nação. E naquele momento então agora Deus visita Abraão e diz: pega o teu único filho, aquele a quem tu tanto amas. Querido, Deus queria ouvir de Abraão uma resposta. Mas Isaque era o filho da promessa, sim, mas Abraão não tinha um filho só, ele tinha 2 filhos. Aquilo foi um puxão de orelha, Deus dizendo a ele: pega o teu único filho, a quem tu tanto ama, e oferece para mim em sacrifício. Durante 3 dias ele caminha, e o filho olhando para o pai, dizendo: meu pai, cadê o cordeiro que será sacrificado? E ele diz: meu filho, para si Deus há de prover o cordeiro. E lá naquele momento a Bíblia diz que ele sobe com o seu filho, ele prepara o altar para emolar, para degolar o seu filho. E naquele momento eu creio que Deus bradou da seguinte forma, dizendo: Abraão, eu disse para tu ser uma bênção, eu disse para tu sair da casa de teu pai, sair do meio da tua parentela, mas quando eu disse para tu sair do meio da tua parentela, tu levou o teu sobrinho. Eu disse para tu ser bênção e tu mentiu dentro do Egito, dizendo que a sua mulher não era a sua esposa. Eu disse para você que eu abriria a madre da sua esposa e você se deitou com Agar. Mas eu lhe trouxe aqui não foi para que você mate o seu filho. Eu lhe trouxe aqui para lhe dizer que eu sou fiel e cumpro com a minha promessa. E naquele momento Abraão então desce dali. Isaque cresce, casa-se com Rebeca, mas Rebeca vem com defeito de fábrica, não pode gerar filhos. Mas Deus chama ela, e naquele momento Deus diz aos dois: fica atenta,
porque dentro do teu ventre eu vou gerar 2 nações, mas o mais jovem governará sobre o mais velho. E por que Deus falou assim, querido? Eu creio que aqui tem médicos e pode te explicar isso. Segundo a medicina, até onde eu pude aprender, porque eu não sou médico, mas sou curioso, e eles dizem que quando uma mulher está gestante de gêmeos, o primogênito, aquele que foi gerado primeiro, fica atrás, mas aquele que foi gerado por último vai para frente. E naquela época eles nunca tinham ouvido falar no nascimento de gêmeos, e nasce agora Esaú e Jacó, e a Bíblia diz que Jacó nasce agarrado no calcanhar do seu irmão. Ele só estava querendo dizer ao seu irmão Esaú: a bênção é minha e não tua. Mas o pai, religioso como era, ele dá a primogenitura a Esaú, porque ele nasceu primeiro e era natural. Jacó então cresce, a Bíblia diz que o pai ama mais a Esaú e a mãe mais a Jacó. É natural a mãe cair na defesa do filho que é mais fraco. E naquele momento a Bíblia diz que um se torna perito em caça e outro se torna pacato, cuidando do seu pai e da sua mãe. Mas o seu irmão, chegando um dia cansado, diz ao irmão: dai-me um pouco desse prato de lentilha que tu faz. E ele diz: eu lhe dou, mas tu vai me jurar que tu vai me vender a tua primogenitura. E tem muita gente que malha dizendo que Jacó é trapaceiro. Querido, até aqui eu entendo que eu não vejo trapaça, porque quem compra e paga não está trapaceando ninguém. O irmão vendeu porque quis, porque depois ele diz: do que me vale a minha primogenitura se eu estava de estômago vazio. Talvez Jacó fez isso para ter o amor do seu pai. Os dias vão se passando e a mãe escuta uma conversa entre pai e filho, o pai dizendo ao filho para buscar uma caça, para que ele prepare antes que o pai morra, para que o pai lhe abençoe. E naquele momento a mãe chama o seu filho Jacó e diz: meu filho, eu ouvi uma conversa entre teu pai e o teu irmão. Vá buscar 2 cabritos para mim, vou preparar uma roupa do teu irmão para que você se vista nela, e tu entre na tenda, dê o guisado ao teu pai e diga para ele que tu és Esaú. Ele alerta a mãe dizendo: minha mãe, eu vou me passar como mentiroso e como trapaceiro diante dos olhos do meu pai. Talvez o grande defeito de Jacó foi ter dado ouvido à sua mãe. Querido, cuidado a quem você tem dado ouvido nos momentos de crise. Cuidado a quem você tem escutado nos momentos de dificuldade. Querido, os momentos de prova e de dificuldade não é momento de ficar ouvindo muitas pessoas, mas é um momento de dobrar o joelho e clamar ao Senhor, porque Ele tem a resposta que você quer. Ele tem a resposta para o momento que você está vivendo. E naquele momento ele entra na tenda, o pai lhe chama, e o pai lhe pergunta quem é ele. Ele diz: o meu nome é Esaú. E ele então agora diz para o filho agachar, ele agacha, ele apalpa a mão, e a mão está peluda, o cheiro é do campo, mas ele diz: olha, a mão é peluda do meu filho Esaú, o cheiro é do campo do meu filho Esaú, mas a voz que eu estou ouvindo é de Jacó. O papai conhece você, querido, o papai conhece cada um aqui de uma maneira sobrenatural. Ele sabe o teu endereço, ele conhece o teu nome, ele sabe seu CPF, sua identidade, ele sabe quem você é. E naquele momento o pai ainda lhe pergunta: és tu mesmo, Esaú? Ele teve a oportunidade de confessar, mas naquele momento o seu irmão chega querendo lhe matar, e ele sai dali. Sua mãe lhe chama, creio eu que chorando, em desespero, porque sabe que aquela atitude não foi a melhor atitude a ser tomada. Mas agora o pai manda chamar Jacó, pede para Jacó preparar toda a sua mala, vai para umas terras de um tio seu, irmão de sua mãe, conhecido como Labão, passa um tempo lá e depois volta quando a poeira abaixar. Creio eu que quando ele arrumava as suas malas, sua mãe abraçava ele chorando, dizendo: meu filho, o que será de ti? Ele olhava para a mãe dizendo: minha mãe, eu vou, mas um dia eu volto. E naquele momento a palavra do Senhor diz que o seu pai lhe abençoa. Creio eu que ele entra numa estrada chorando e olhando para trás, porque ele estava deixando toda a tua história e toda a tua vida. Sua mãe lhe dando tchau e lhe desejando boa sorte. A Bíblia diz que quando ele anda 200 quilômetros, ele para em um lugar chamado Betel, que quer dizer casa de Deus. E quando nós chegamos na casa de Deus, nossa vida tem que mudar, ela tem que ser transformada, ela tem que ser modificada. E naquele momento ele puxa uma pedra, faz de seu travesseiro e começa a adormecer. E ele
ele tem um sonho de uma escada entre os céus e a terra, e sobe anjo e desce anjo, e ele começa a ouvir uma voz dizendo: meu servo Jacó. Aqui eu entendo, querido, Deus não fala com trapaceiro, Deus não fala com mentiroso. Deus chamou ele de meu servo, e diz: aqui quem está falando contigo é o Deus do teu pai, o Deus do teu avô, o Deus dos teus antepassados. E ele então começa a olhar, e Deus fala para ele: eu vou te abençoar, vou estender suas raízes para o norte, para o leste, para o sul e para o oeste. E ele olha à sua volta e só vê deserto. Deus só faz promessa para nós em momentos de crises, querido. São nos momentos em que você não vê saída para o seu problema, Ele manda que você olhe para o seu deserto e veja que Deus tem uma saída para você. E naquele momento, ele então agora entende que Deus está falando com ele. Deus fala que vai engrandecer e vai abençoar, e nele as famílias serão benditas. E naquele momento ele se levanta de manhã, finca uma pedra e faz uma promessa, dizendo: se o Senhor for comigo, querido, se Deus é com você, o resto é resto. Se Deus é na sua vida, o resto é resto. E essa frase é muito forte. Ele diz: se Deus for comigo, me der pão para comer, se Deus me der roupa para vestir, em tudo que eu fizer, serei eu fiel ao Senhor, lhe tirarei a 10ª parte. E ele então derrama azeite e faz um pacto com o Senhor. E quando ele sai dali, Deus começa a guiar os seus passos. Ele chega então agora, avista uma mulher por nome de Raquel, e a Bíblia diz que ele só faz uma pergunta para ela: aonde mora Labão? Ela dá um sorriso dizendo: é o papai. E ele abraça ela, porque pela primeira vez Jacó cegou, sem a ajuda do papai, sem a ajuda da mamãe. Somente Deus guiou os seus passos. E ele então se encanta com aquela mulher, começa a trabalhar com o seu tio. Os dias vão passando, e o seu tio então começa ali a explorar em trabalho. Ele diz que quer casar com aquela mulher, mas o tio faz uma proposta para ele, para que ele trabalhe 7 anos. 7 anos se passaram. A Bíblia diz que o tio embriaga ele, coloca ele na tenda, a mulher entra, mas a mulher que acorda com ele não é a mulher que ele havia sonhado. A Bíblia diz que o nome dela era Lia. Ela tinha os olhos meigos, não sei se ela era zarolha, caolha, se ela tinha um problema nos olhos, mas só sei que quando ele acordou, Isaac não gostou do que viu. Querido, o inimigo vai tentar empurrar a goela abaixo aquilo que você não quer. Cabe a você aceitar ou não aceitar. Ele foi até Labão e disse: eu não aceito, eu quero aquilo que eu escolhi. Trabalhe mais 7 anos, e os 7 anos se passaram. 14 anos, e ele casa com a mulher que ele havia desejado. O seu tio e sogro ao mesmo tempo começa a puxar o seu tapete para que ele não prospere. Mas crente é igual clara de ovo: quanto mais você bate nele, mais ele cresce, mais branco ele vai ficando. Pode bater à vontade, pode bater, mas quanto mais você bate, querido, eu olho para essa igreja e tento entender aonde foi que ela começou, quando foi que ela começou. Querido, ela não começou desse tamanho. Eu creio que se você perguntar ao teu pastor, ele vai ter uma grande história para contar. Crente é igual clara de ovo: quanto mais bate, mais cresce e mais branco fica. E o tio tenta lhe puxar o tapete, dizendo: as ovelhas malhadas que nascer são suas. E ele começa a riscar varas e nasce só malhada. E ele diz: agora as malhadas são minhas, as brancas são suas. Começa a nascer só branca. Porque quando Deus quer operar na nossa vida, nada vai impedir o agir de Deus. E ele decide voltar para as terras de seu pai. E quando ele está voltando, ele vai passar pelo vale de Jaboque, Peniel, quer dizer, frente a frente com Deus. Ele passa todo mundo e fica só, o povo do outro lado olhando ele lutar, praticamente uma noite inteira. As pessoas vão te ver lutar, vão te ver guerrear, querido, mas vai ter um momento que Deus vai decidir não lutar por fora com você, Ele vai lutar por dentro, como Ele fez com Jacó. Ele entrou e arrancou-lhe um nervo, e ele perdeu a sua estrutura, e teve que agarrar na cintura do anjo. Naquele momento Deus está lhe dizendo: quando eu decidir lutar com você por dentro, Deus vai mexer na sua estrutura, para que você dependa do Senhor, para que você se firme nele e diga o que aquele homem disse: eu só te deixo se tu me abençoares. E ele pergunta: qual é o teu nome? O que o pai perguntou para ele lá dentro da tenda?
Qual é o seu nome? Querido, eu posso até não dizer a verdade para os homens, mas para Deus eu não posso mentir. E naquele momento ele teve que reconhecer quem ele era, porque ele saiu da casa de seu pai como Jacó, mas não pode voltar como Jacó, ele tem que voltar como Israel. Às vezes você saiu numa situação, mas não pode voltar na mesma situação em que saiu. E Deus vai mudar o teu nome no momento em que você passar por ele e ele por você. E quando ele então diz, o meu nome é Jacó, ele diz, muito bem, tu lutaste como um príncipe com Deus, com nobreza, e contra os homens você prevaleceu. A partir desse momento o teu nome será Israel. E quando ele então encontra com seu irmão Esaú, a Bíblia diz que ele cai prostrado e começa a adorar. Porque o adorador cai, querido, o adorador, ele adora de joelhos. E naquele momento, quando o irmão o abraça e lhe beija, lhe faz uma pergunta: quem são esses que estão chegando com você? Se ele fosse um crente orgulhoso, prepotente, ele poderia ter dito, fui eu que conquistei. Mas ele não tinha o eu na sua vida. Ele diz, esses são aqueles que o Senhor colocou na palma de minha mão. Se eu sou o que eu sou, é porque Deus é na minha vida. Se eu estou aonde eu estou, porque Deus é na minha vida. E agora a Bíblia diz que nasce José. José, o pai ama tanto ele que manda fazer uma túnica de tala largas, colorida. E segundo até onde eu pude absorver e pude entender, os judeus têm um tiar, que eles mandam fazer a túnica do tamanho do corpo da pessoa, ela sem costura. A túnica de José não servia para o seu irmão Rubens. A túnica de José não servia para Judá. Aquilo que Deus preparou para você não serve para mim, querido. Aquilo que Deus tem para você não é para mim. Aquilo que Deus preparou para você, por mais que eu tente lutar contra isso, Deus preparou, foi para você, a túnica é sua. E a Bíblia diz que os seus irmãos decidem matá-lo, tirar a sua vida. Ele é lançado em uma cisterna, a sua túnica foi arrancada, mas lá estava José. Mas a Bíblia diz que passa por ali mercadores conhecidos como ismaelita. Quem foi o filho que Abraão mandou morrer no deserto? Ismael. Olha o que Deus faz. Deus gera uma nação para salvar o tataraneto de Abraão. E ele agora é levado para o Egito. A diferença entre José e Abraão está aí. José foi levado pela vontade de Deus, Abraão foi pela sua vontade. Aí está a diferença. Quando você é levado pela vontade de Deus, ainda que seja no Egito, aonde você colocar as suas mãos, Deus vai abençoar, Deus vai prosperar, Deus vai fazer acontecer. José se torna escravo, mordomo, ele se torna presidiário, sai do presídio e se torna governador. Segundo a história, José traz para dentro do Egito 70 homens. 38 anos depois da morte de José, 600.000 homens. Faraó começa a multiplicar o trabalho, porque ele percebe que o povo hebreu começa a se multiplicar. A clara de ovo, quanto mais bate, mais cresce. E ele começa então a cortar a alimentação daquele povo. E a ordem agora é para que todos eles sejam alimentados com pepino, cebola e alho. Querido, você já ficou perto de uma pessoa quando ele come cebola? Por mais que ele escove os dentes, é insuportável. E o alho então? Agora tenta entender isso entre um casal. Querido, quando ia dormir devia ser terrível, porque pepino também você arrota 3 dias depois, só o sangue de Jesus tem poder. Mas parece que quanto mais pepino, mais menino. Quanto mais cebola, mais pepino, mais menino. Joquebede tem 2 filhos, seu filho Arão e sua filha Miriam. Mas agora, quando eles estão em família, eles recebem uma notícia: qualquer mulher agora que gerar filho, sendo ele varão, esse menino terá que ser morto.
Joquebede descobre que está grávida. No momento mais crítico da sua vida, ela descobre que está grávida. E mulher, quando está grávida, e eu passei por isso com a minha esposa, passei por isso com a minha filha, que está com 5 meses quase que o meu netinho nasceu. Teve dias da minha filha querer jaca de madrugada, querer beber desinfetante porque achava cheiroso. Mulher grávida tem uns desejos meio esquisitos. A minha esposa queria comer naftalina, aquele negocinho de jogar em barata. Se eu não vigiasse, querida, era terrível isso dentro de casa. Minha esposa chegou um dia em casa, ela estava roendo um pedaço de tijolo. Mulher grávida tem desejos, mas no momento mais difíceis, Joquebede só tinha pepino, cebola e alho. Ela não tinha aquilo que ela mais queria comer, e é natural que qualquer mulher, quando está grávida, ela precisa se alimentar bem, para que seu filho nasça saudável. Mas ela não tinha esse alimento. Mas Joquebede foi gerando, porque a Bíblia diz que ela veio de uma tribo, conhecida como a tribo de Levi. Casou-se com um homem da mesma. O que Deus faz nós entender aqui, querido? Não vá procurar lá fora o que você tem aqui dentro da casa de Deus, não. Não vá procurar outra pessoa de outra tribo que não é da sua tribo. Procure uma pessoa que fale a sua mesma língua. Procure uma pessoa que adore o mesmo Deus que você adora. E naquele momento, sua barriga começa a crescer e o choro a aumentar, porque a tristeza era tamanha. Seu esposo tenta acalmá-la, os filhos percebem que sua mãe chorava muito. A Bíblia diz que Moisés nasce, mas ela não coloca nome nele. Não foi ela que pôs o nome Moisés, porque ela não colocou nome para não se apegar ao menino. 3 meses se passaram e a Bíblia diz que ele nasceu o quê? Formoso. Aquilo que é gerado, querido, debaixo de oração, lágrimas e jejum, nasce formoso. Aquilo que é gerado debaixo de muita luta, de muita dificuldade, nasce formoso. Aquilo que é gerado em meio à luta, em meio à prova, em meio às dificuldades, às diversidades, nasce formoso. E a palavra do Senhor diz que Moisés nasceu formoso. E por 3 meses, Joquebede tentou acalmar o menino. E criança, por mais que você tente acalmá-las, se você belisca, ela chora. Se você manda calar, ela chora. Eu tento entender o que Joquebede teve que fazer para calar a boca de Moisés. Creio eu que ela enfiava ele dentro daqueles potes de barro, tampava, mas não dava para abafar o choro do menino. Ele ficou formoso demais. E ela decide pegar um cesto, uma pequena arca que ela viu dentro de casa, que ela mesma confeccionou. Ela decide calafetar com betume e pinche e colocar o seu filho ali. E ela decide que vai jogá-lo no rio Nilo. E o que mais me chama a atenção é que o rei Faraó chamou 2 parteiras para que elas fizessem os partos das hebreias. Uma se chamava Cifra, que quer dizer a mão que protege. A palavra Puá quer dizer a mão que esconde e guarda. E naquele momento Moisés nasce na mão dessas 2. Vão tentar matar os seus projetos, os seus sonhos, mas não vão conseguir. Joquebede corre, prepara o cesto para jogar o seu filho no rio Nilo. E naquela manhã a Bíblia diz que a filha de Faraó decide banhar-se. Não era um hábito do povo egípcio tomar banho naquele rio, porque ele é perigoso. Correntezas fortes daquela época, não sei se hoje ainda é. Mas naquela manhã, quando ela sai para tomar banho, suas donzelas que estavam de folga também vão passear à beira do rio. Deus prepara tudo, querido, para gerar a sua bênção. Deus prepara tudo para gerar o grande projeto que Ele tem na sua vida. E quando a filha de Faraó olha, ela vê o cesto, ela envia uma de suas donzelas para pegá-lo. E quando ela pega, ela observa que o menino chorava muito.
E quando ela abre, a surpresa, a Bíblia diz que ela mesma disse: esse é um dos hebreus. Ela não tinha poder para revogar uma lei real, mas a Bíblia diz que Deus encheu o coração dela de compaixão. Eu tive a oportunidade de conhecer uma varoa na cidade de Goianésia. O marido morreu baleado, confundido com um traficante na porta de casa, deixando ela com 5 filhos, uma recém-nascida. Ela orava e pedia a Deus que Deus enviasse alimento para a sua casa, porque ela não tinha como trabalhar com tantas crianças. E numa manhã de domingo, um feiticeiro do Vale do Amanhecer, passando em sua porta, escuta a sua oração. E ele diz que os crentes é bobo, e ele vai ao melhor supermercado da cidade, faz uma compra enorme e manda entregar na casa daquela irmã. Mas ele faz questão de frisar que quem pagou era um macumbeiro do Vale do Amanhecer. E quando o irmão chega com as compras, ele olha para a irmã, a sauda com a paz do Senhor, e diz para ela que aquelas compras estavam chegando na sua casa, mas vinha da mão de um feiticeiro. E ela começou a falar em línguas e mandar o irmão entrar e colocar em cima da mesa. E o irmão, sem entender nada, disse a ela: minha irmã, mas a senhora não está entendendo, quem pagou essas compras foi um macumbeiro. Ela diz: meu filho, quando meu Deus ordena, até o diabo trabalha ao meu favor. As mãos que vão tentar deter você são as mesmas mãos que Deus vai usar. As mãos que jogaram José dentro da cisterna tiveram que tirá-lo de lá. Mas a Bíblia diz que Miriam ficou olhando para observar o que havia de acontecer. Mas Joquebede foi para dentro de casa chorar em desespero. Mas quando Miriam avista, ela vê a filha de Faraó com um cesto na mão. E quando ela abre, ela diz: é um dos hebreus. Mas ela enche o seu coração de compaixão por aquele menino. Miriam aproveita o ensejo e vai se aproximando e diz: minha senhora, se a senhora permitir, eu vou chamar uma mulher hebreia para que cuide dessa criança. E ela disse: vai. Querido, muitos pregadores gostam de dizer que Miriam levantou poeira atravessando o Mar Vermelho. Eu creio que ela começou a levantar poeira foi nesse dia. Porque criança, quando escuta novidade, ela faz muito barulho. E ela virou e saiu correndo, dizendo: minha mãe, vem ver o que Deus está fazendo. Joquebede enxuga suas lágrimas e caminha rumo ao rio Nilo. E quando ela chega, ela avista 11 mulheres com cestos na mão. E ela percebe que o cesto era o qual ela tinha confeccionado. E quando a filha de Faraó levanta o cesto, ergue as suas mãos e tira de dentro do cesto o seu filho, e olha para ela dizendo: mulher, leva esse menino para sua casa. Querido, aquela mulher não tinha essa esperança. Talvez hoje você entrou aqui sem a esperança de ver o seu sonho ser concretizado. Talvez hoje você não acredita mais do que Deus é capaz. Talvez hoje você acha que acabou o seu projeto, mas o Senhor manda lhe dizer: eis aqui a tua bênção, leva para a tua casa. Olha o que essa mulher diz, é forte demais o que ela diz, pastora. Ela diz assim: vou lhe pagar um bom salário. Querido, teu Deus está lhe dizendo: eu já paguei um bom salário para que você gere a sua bênção, para que você crie a sua bênção. O grande salário foi pago, igreja. Eu não sei qual o Moisés que está morrendo na tua vida. Eu não sei qual o Moisés que estão tentando matar na tua história. Ramandarabaço e Andaragás. Ano de 2009 foi o ano em que tudo começou, diz o Senhor. Dia 2 de outubro, tudo começou a virar de cabeça para baixo. Chegou o ano de 2010 e as coisas foram ficando cada vez mais difíceis. Chegou o ano de 2011, parecia que tu não ia resistir. Chegou o ano de 2012, meu Deus, não tem saída para o meu problema. O ano de 2013 já está na metade, até agora parece que não tem solução.
Mas Deus manda dizer: filha, esse ano começou e não terminou, e ele não se encerra antes que eu entregue nas suas mãos a tua vitória. Alabai que flandarabagás. Deus me mostra um envelope cinza, e dentro desse envelope Deus me mostra alguns papéis, e tu estás aguardando que assine esses papéis, e Deus manda dizer: eu estou assinando para ti, entregando a tua vitória. Vá para a tua casa me glorificando. O que lhe trouxe aqui essa noite, querido? Qual é o seu sonho? Qual é o seu projeto? Qual é o Moisés da sua vida que estão tentando matar? O que é que está acontecendo que você acha que não tem mais saída? Lá do lado direito do teu quarto, filha, tem um móvel. Na segunda porta, do lado de cima, tem uma caixa. Essa caixa, ela tem detalhes em lilás, branco e preto. Dentro dessa caixa tem algumas fotos. Em especial tem a foto de um moço ao qual tu está intercedendo para que Deus faça a obra na vida dele. E nessa foto ele está com uma bermuda cinza, meia surrada, com uma camisa azul em detalhes branco e amarelo. E todas as vezes que tu olha naquela foto, tu me clama dizendo: Senhor, faz. Esse é o último ano que tu chora por aquela vida. Este é o último ano que tu me clamas para que eu faça algo por ele. Eu estou tirando a arrogância, a prepotência, o orgulho. Aramanda, Arabagai. Eu vou fazer daquele homem um servo na minha presença, porque eu ouvi tua oração. Aramanda, Araço e Andarabagai. Na segunda-feira, às 11h12 da noite, tu estava dentro do teu quarto, de joelhos dobrados, me clamando pela vida deste homem. Eu ouvi tua oração e hoje eu lhe dou a resposta. Eu estou quebrando os grilhões que aprisionam aquele homem. O senhor conhece essa moça? Não. Eu sei, querido, que no século 21 está tão difícil acreditar em certos pregadores, porque as pessoas acham que a igreja virou um circo e o púlpito um picadeiro. E se nós soubéssemos o quanto é santo esse lugar, Deus conhece você como ninguém. Quando Deus diz: Ananias, vai a uma rua chamada direita, isso quer dizer que Deus sabe o seu endereço. Procura um homem por nome de Judas, Deus conhece você pelo seu nome. Procura um homem lá que era conhecido como Tarso, mas eu mudei o nome dele para Paulo. Mas Senhor, tenho eu ouvido muito falar desse homem. Você vai encontrar ele de joelhos. Põe a mão e diga para ele que ele é para mim um instrumento escolhido. Querido, Deus não quer saber do teu passado, quem você foi. Deus quer saber o que você vai ser. As portas se fecharam, filho, mas as que eu vou abrir, ninguém tem poder para fechar. Eu conheço a tua caminhada e a tua trajetória. E lhe digo que essa noite eu estou mudando a tua história. Se coloque de pé, igreja. Eu queria a equipe de louvor aqui comigo. Tem um projeto que aos olhos dos homens é muito ousado, pastor. As pessoas estão dizendo que é muito grande. Mas Deus manda lhe dizer que esse projeto vai sair do papel e vai lhe tornar realidade. E Deus manda lhe dizer que Ele lhe revelou isso lá em Israel.
que esse projeto parece ser muito, muito grande aos olhos dos homens, mas o que eu tenho para ti e para o teu ainda é maior do que os teus olhos possam contemplar. O que te trouxe aqui, querido? O que te fez sair da sua casa e caminhar para esse templo? Quantos estão aqui como Joquebede, engravidados de sua bênção? Essa mensagem, quando Deus me deu ela, Ele disse: meu filho, coloque o tema, a presença de Deus em momentos de crise. E eu entendi que nos momentos de crise é que Deus opera. Você nunca vai achar dentro da Bíblia Deus operando em momentos de sorriso. Você só vai ver Deus operando no momento de prova. Você vai ver Deus agindo nos momentos mais críticos da vida de um ser humano. O próprio Cristo, enquanto Ele estava sendo tentado por 40 dias e 40 noites, foi o momento em que Ele se mostrou mais glorioso. E amanhã bem cedo, aquilo que tu está esperando vai se concretizar. É algo que vai mudar toda a sua história. Deus me diz que é algo profissional. Deus me diz que é algo que tu está esperando há muito e muito tempo, mas já tentaram puxar o teu tapete tantas vezes naquele lugar. Mas amanhã, bem cedo, tu saberás que eu sou Deus, que salvei o teu Moisés. Querido, estamos terminando. Mais uma vez eu sou muito grato a Deus pela oportunidade. Há 9 anos atrás, eu cheguei em Goiânia. Eu tive a oportunidade de entrar no escritório do pastor dessa igreja. E uma irmã me disse que eu não tinha cacife para pregar aqui. 9 anos depois, sem eu fazer um tipo de força e pedir para ninguém, Deus me traz aqui 2 vezes. Quando eu pisava ali naquela escada, Deus falava para mim: te leva aonde eu quero, no tempo que quero, da maneira que quero. Deus vai te levar aonde você nunca pensou estar. Deus vai te colocar em lugares que você nunca imaginou estar. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Eu já estou terminando, querido. Coloque a mão no seu coração. Seja qual for o Moisés que você está esperando. Talvez você está gerando ele nos momentos mais críticos da sua vida. Talvez hoje você não acreditaria mais que fosse possível essa bênção nascer. E essa noite Deus está decretando para você que o Moisés vai nascer. E que Deus vai trazer para você aquilo que talvez você não esperava para esse ano. E Deus vai me permitir voltar aqui para ouvir você contar isso. Deus vai salvar aquela vida que você achava que não tinha solução para que Deus salvasse. Deus vai abrir portas aonde você nunca pensou que Ele fosse abrir. Adore a Deus. Me ama como um furacão, eu sou como uma árvore que se move pelo teu vento. E misericórdia
fazer mudar a tua história. Adore a Deus pela sua bênção que está chegando. Adore a Deus pela vitória que está se aproximando. Tua família é um projeto de Deus. Ele se importa comigo. Ama como um furacão, sou como uma árvore que se move pelo seu vento e misericórdia. E quando eu esqueço de minhas aflições ofuscadas por sua glória, posso perceber o Abra tua voz e diga isso. Cante comigo. Eu quero te agradecer por cada vida que adentrou aqui agora. Deus, quando eles passaram os umbrais das portas desta igreja, aquele que entrou enfermo, que ele seja tocado pelo anjo da cura. Aquele que entrou com um casamento que está abalado, que ele seja tocado pelo anjo do conserto e da restituição. Aquele que entrou, meu Pai amado, com problemas, sem solução, que o Senhor traga a solução para essa vida. Deus amado, nós colocamos todas as famílias nas tuas mãos. Deus, que o Senhor nos proteja, nos guarde, guarde os nossos filhos, guarde as mentes das crianças, dos jovens e adolescentes do século 21. Deus, abençoa os jovens dessa igreja, abençoa os adolescentes dessa casa, abençoa aqueles que estão, Senhor, para nascer. Abençoa esse pai e essa mãe, para que ele seja cada vez mais ungido e capacitado a instruir os seus filhos. Deus, abençoe o corpo de obreiros, o corpo de irmãs, papai amado, abençoa a equipe de louvor, abençoa o pastor e a pastora ao qual o Senhor entregou esse ministério na mão desse homem e dessa mulher. Pai, eu lhe peço a tua bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aplauda o Senhor, porque Ele é digno. Ele nos ama tanto. Amém. Nos ama, aleluia. Nos ama, tanto nos ama, tanto nos ama. Escute. Quando Deus nos permitir, eu e a pastora Fátima, nós passamos 13 anos separados. Tem 9 anos que eu me casei com ela novamente. Eu estou falando de um Deus que restitui, querido. Eu estou falando de um Deus que restituiu um casamento que há 13 anos estava destruído. E o Senhor nos completou e fez a obra. Se você quiser nos conhecer mais, lá do lado de fora, eu gostaria de pedir um obreiro da igreja. Minha bolsa está ali na escada. Nós temos 10 mensagens gravadas em DVDs. Se você quiser nos abençoar e conhecer o nosso ministério, adquira o nosso trabalho. É R$10 cada mensagem. Pastor, eu estou aí no meio do mês, está difícil. Se eu puder predatar um cheque, o senhor recebe, tudo bem. Desde que seu cheque seja crente, pentecostal e liberto de todo mal. Isso é só para descontrair, querido. Mas passe lá, conheça o nosso trabalho. Deus abençoe pela oportunidade, em nome de Jesus. Participe da programação da Igreja Catedral da Família.
De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.